Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz assim, versículo 26 diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Gênesis 1, 27, finalzinho diz: macho e fêmea os criou. Versículo 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Até aí, irmãs. Vamos ter mais um tempinho de oração. Amém? Pai, nós te louvamos por tua grande misericórdia sobre nós. De fato, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece, o Senhor nos vê. Queremos nesta manhã pedir a total dependência do teu Santo Espírito. Pedir que o Senhor nos conduza no falar, no ouvir, que o Senhor realmente venha falar através de nós, que o Senhor venha revelar a tua palavra. O Senhor nos ajude a estarmos atentas, tanto a que fala como a que ouve, àquilo que o Senhor deseja alcançar em nossos corações. Não permita que saiamos daqui da forma que entramos, Senhor, mas possamos viver realmente o propósito para o qual o Senhor nos chamou. Nos ajude nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Então, irmãs, lemos aí a criação da humanidade. E a gente sabe que todas nós vamos fluir e funcionar melhor se nós desempenharmos o papel para o qual nós fomos chamadas. Amém? Por exemplo, vou usar um utensílio aqui que tem aqui à nossa frente. O microfone, se ele for colocado no chão, ele vai desempenhar e ficar só no chão? Ele vai desempenhar o papel para o qual ele foi feito? Não. Mas se ele for usado de forma adequada, como perto de uma voz, como está aqui, esse que está aqui perto de mim, ele vai ser usado com um cabo ao amplificador para funcionar de aumentar a voz daquele que fala, que canta ou que narra. Não é isso? Então o microfone ele foi feito com uma função, e ao desempenhar essa função, ele tem muito mais potência, vamos dizer assim, do que se ele fosse simplesmente pego, ele em boa funcionalidade, e se fosse colocado ao chão, para que dali saísse os sons que tivesse nesse ambiente. Concordam até aqui? Então, se eu e você fomos feitas como mulheres, ao desempenharmos a função de mulher a qual o Senhor nos fez, e vamos falar um pouco aqui nessa manhã, nós vamos cumprir o propósito para o que o Criador nos criou, certo? E ao cumprirmos este propósito que o próprio Senhor nos fez, com este objetivo, nós vamos de fato ter uma potência maior para o propósito do reino. Afinal de contas, todas nós aqui falamos sobre o reino. Nenhuma de nós pertence mais a este mundo. Amém? Então vamos lá. A gente leu aí no capítulo 1, desde o capítulo, do versículo 26, que o Senhor fez o homem à imagem dele. E ainda não havia sido criada a Eva. Concordam? A criação de Eva é a partir do capítulo 2. Mas logo aí o Senhor já fala sobre esta criação e o objetivo de ambos. Aquilo que eles fariam juntos. Não seria o homem sozinho e nem a mulher sozinha, certo? É sempre bom quando nós estudarmos o papel do homem e a gente não ficarmos só no papel do homem. Ou quando estudarmos só o papel da mulher, a gente não ficarmos só com o papel da mulher. Porque ambos foram criados com um propósito único, certo? E aqui desde o capítulo 1, o Senhor já vem nos demonstrando isso. No versículo 27 ele diz assim: criou Deus o homem, aqui homem gênero neutro, né? Gênero normal,
Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Aí vem a descrição embaixo. Ele criou quem aí? Não. Versículo 27. Criou Deus o homem, gênero neutro normal, falando de homem, aqui incluso homem e mulher. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Criou o quê? Homem e mulher. Isso, homem e mulher o criou. Tem alguns versículos que dizem macho e fêmea os criou. Então nós mulheres fomos criadas à imagem de Deus? Sim. Sim? Tem alguma dúvida nisso? Não tenham dúvida, amadas, tá? Não foi só o homem, Adão, que foi criado à imagem de Deus. Eva também foi criada à imagem de Deus. Aqui o Senhor já nos deixa claro, o Espírito Santo, que macho e fêmea os criou. E logo no versículo seguinte, ele vai trazer algo que é para ambos. Olha aí. E Deus os, olha o plural, não é singular. E Deus os abençoou e deu-lhes, plural novamente, significa para os dois, não é para um só. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que se move sobre a terra. Essa ordenança é só para uma pessoa? É para ambos. Amém, irmãs? Amém. A palavra de Deus é clara, não sou eu que estou falando. Está certa aí a palavra. O irmão McIntosh, ele diz assim, que muitas vezes nós pecamos por nós não percebermos a diferença do plural e do singular na questão da palavra. Aqui o Senhor vem falando sobre a criação dele, né, sobre como ele resolveu criar o homem, fala que criou macho e fêmea, essa imagem, e diz o que é que macho e fêmea juntos iam fazer naquele lugar, tá? E aí ele no final ele não fala que não é só naquele lugar, não é só no jardim do Éden. Eu vou repetir o versículo 28. E Deus os abençoou. A bênção é para quem? Para um só? A bênção é para ambos. Eita, glória a Deus. E Deus lhes disse: frutificai. É um só? É um só, irmãs? É ambos. Então o homem e a mulher devem frutificar. Ok? Multiplicai-vos. Os dois juntos. E enchei o quê? É enchei só o Éden? Enchei a terra. Aleluia. Sujeitai-a. Aqui está falando sobre sujeitar a terra. E dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então a mulher também tem que dominar algumas coisas. Glória a Deus. Amém, irmãs? Precisamos entender a nossa criação, para que a gente não fique bobeando por aí, achando que tudo é sim, amém, sem entendermos a palavra. O Senhor é claro para nós. Nós não podemos dominar o homem, mas tem algo que nós precisamos dominar aqui, tá? Precisamos frutificar, multiplicar, encher, sujeitar e dominar. E isso não é só para Adão, isso é para Adão e Eva, isso é para homem e mulher. Para a criação de Deus, macho e fêmea os criou. Então todas as vezes que eu e você, vou tirar aqui agora que já as irmãs sabem que eu sinto mais à vontade assim, né? Todas as vezes que eu e você fugirmos deste propósito, não desempenharmos isso aqui, nós vamos estar perdendo a nossa potência de criação. Entendem, irmãs? Então precisamos entender. Quando a gente entende o caminho, a gente anda sobre ele, não é isso? Se eu não sei o caminho, não tem como eu andar sobre ele. Por exemplo, se eu vou para a casa de Karina, eu sei que Karina mora em Amaralina, é Amaralina? Vale das Pedrinhas, olha aí. Eu sabia de alguma coisa que é por ali. Vale das Pedrinhas. Se ela não me disser o caminho, eu vou chegar na casa de Karina? A mesma coisa assim é o Senhor conosco. Ele está nos dizendo o caminho para que possamos andar por ele, irmãs. E se eu e você não conhecemos o caminho, a gente não consegue fazer aquilo para o qual o Senhor nos chamou. Amém? Então vamos lá. O Senhor, ele criou o homem e criou a mulher. Ele vai ver agora no capítulo 2 de forma separada. Mas desde o capítulo 1, o Senhor vem falando sobre os papéis de forma harmoniosa. Porque Deus fez, irmãs, desde o Éden, Ele não fez um duelo
Não é uma competição de quem manda mais, quem sabe mais, quem dá mais, quem dá menos. Não. Ele fez vamos chamar assim, de dueto. O que é um dueto? São duas pessoas, um casal, que harmoniosamente eles se complementam. Amém? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vê em alguns casamentos uma competição dentro do lar. Quem manda mais, que tem que se sujeitar, tem que fazer, tem que acontecer. Quem é que sabe mais, quem tem mais frutos. Isso não deve existir em um lar, irmãos. Em um casal, nunca deve existir nenhum tipo de competição. Deve existir harmonia e complementação. Porque nós fomos criadas como mulheres para complementarmos o homem. E a gente vai ver isso aqui, tá bom? Então assim, se eu estou no meu lar e meu marido, vou falar da minha história, por exemplo, meu marido é o provedor do meu lar. Vamos dizer que uma período de nossas vidas eu trabalhava e eu ganhava mais do que o meu marido. A minha renda financeira era maior do que a renda que ele recebia no trabalho dele. Isso nunca foi um problema para nós, porque em nosso lar, isso aqui não é uma regra, viu gente? Estou dizendo da minha experiência. Em nosso lar, isso nunca foi um problema para nós, porque a gente sempre viveu de forma harmoniosa. De quê? De que o que é meu é dele. O que é meu é dele, nós temos uma única finanças, nós temos uma única administração financeira, nós temos uma única custo, despesas e etc e tal. E isso não quer dizer que você tem que desempenhar isso em seu lar. Eu estou falando de uma situação específica. Então, se quem tem mais ou quem tem menos, lá a gente nunca viveu isso. Tipo assim, eu ganho mais, então eu posso gastar mais, eu ganho mais, eu posso decidir mais, eu ganho mais, eu posso, de repente, me dar o luxo de chegar do trabalho e botar meu pé em cima da cadeira e vou fazer uma janta. Por quê? Porque eu ganho mais? Não. Isso não existe em um lar equilibrado pelo Espírito Santo. Mesmo que você, porventura, ganhe mais do que o seu marido, isso não lhe dá o direito de você achar que você é mais do que ele em alguma coisa dentro do seu lar. Aí eu falei de finanças, nas questões espirituais a mesma coisa. Se seu marido sabe mais do que você a palavra, tem mais experiências com Deus, ou se ele tem mais intimidade com o Senhor, ou se ele é mais focado para as coisas espirituais e você menos, ou por causa da demanda, ou porque você não tem, essa sede espiritual, não significa que seu marido seja mais do que você, mais importante do que você. Não deve existir esse tipo de comparação dentro de um lar, porque a comparação estimula a competição. E nós não estamos aqui para competir com ninguém dentro da nossa casa, e nem na igreja. Eu costumo dizer, quando as pessoas têm esse tipo de comparação, eu digo assim, para na casa a gente entende que está todo mundo no mesmo barco. Dentro do barco. Para onde o barco vai, está todo mundo junto. Se o barco para, está todo mundo junto, então ninguém tem tempo para ficar. Peraí que eu vou remar do lado direito, porque eu quero ir para o lado direito. Peraí que eu vou remar do lado esquerdo. Não, eu vou na frente, eu vou atrás. Ninguém tem tempo para isso, não. Lá em casa, se um cresce, todos crescem. Se um tem, todos têm. Se não tem, ninguém tem. Não é para minha honra nem para minha glória, não, irmãs. Isso para o qual nós somos criados. Somos fracos e precisamos corrigir todos os dias aquilo que nós temos diante do Senhor. Temos fraquezas e problemas, como as irmãs mesmo viram aqui. Mas é porque se a gente não cortar isso pela raiz, irmãs, a gente começa essa competição dentro de casa e ela termina onde? Na vida da igreja. Eu sei mais do que Olivia, eu sei mais do que Karina, eu tenho que ter um tratamento especial. Só que não. Tá? Se estivermos todos na base da palavra de que somos um e somos todos membros do corpo de Cristo, não existirá competição nem dentro nem fora. Não existirá competição nem dentro de casa, nem na vida da igreja. Todos nós vamos complementar, porque o objetivo único é a edificação. O objetivo único é o que, irmãs? Pois é. Vamos lá. Se a gente falou aqui do microfone, né? Eu costumo usar também o exemplo da máquina de lavar, né?
Quem aqui gosta de uma máquina de lavar? Levante a mão. Eita, glória a Deus. Eu gosto, irmã, da máquina de lavar. O negócio que foi criado assim para ajudar a mulher, né? Eu posso dizer, muitas irmãs falam assim, porque a mulher de Provérbios 31 fazia um bocado de coisa e que não sei o quê, e tinha várias empregadas. Digo, eita, glória a Deus, eu não tenho empregada, mas eu tenho máquina de lavar, eu tenho micro-ondas, eu tenho um fogão que liga no automático, eu tenho um aspirador de pó, e glória a Deus por este tempo que eu cresci, foi agora, Deus me deu, foi agora, eu preciso usufruir agora. Se eu posso, eu faço isso. Então, eu vou tentar ser uma mulher de Provérbios 31, uma mulher virtuosa, mas eu vou usar tudo que tiver ao meu alcance para me ajudar a isso. Amém, irmãs? Amém. Afinal de contas, eu preciso, como a gente acabou de ver, frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar, dominar sobre ela. E olha, é coisa, viu? É coisa que eu tenho para fazer, e você também. Então, a gente não precisa perder tempo. Se você pode usufruir desses eletrodomésticos que hoje nós temos acesso devido à tecnologia, se pode. Se você gosta, seja feliz. Eu também sou. Então, se eu pegar uma máquina de lavar e botar minha comida para esquentar, como eu faço com micro-ondas, ela vai funcionar? Não. Então, eu preciso usar a máquina de lavar para lavar roupa, o micro-ondas para esquentar a comida e assim sucessivamente. E nós precisamos pararmos de desempenharmos papel que não é para nós e fazermos aquilo ao qual o Senhor nos chamou. Ao considerarmos o lugar do homem, que é colocado sobre as obras de Deus, né? E depois de tudo ter sido havido posto em ordem, porque a gente sabe que essa criação do homem foi no final, tudo havia já sido colocado em ordem, né? O firmamento, as águas, a terra, os animais, etc. Sabemos que temos que entender, vamos dizer assim, que nos foi apresentado através disso um fato sobre a criação. Como fomos criadas e para que fomos criadas. Dentro disso, nós sabemos que existem algumas ordens na palavra de Deus, que é para o homem, outras ordens que é para a mulher. E agora eu queria ler Gênesis capítulo 2 com as irmãs. Versículo 15. Versículo 15 diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim. Obrigada, meu amor. Deus te abençoe e te restitua tudo que você desejar. Amém? E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden. Aqui homem, Adão. Adão, tá? Homem aqui mesmo, Adão. E o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Versículo 18. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo, toda ave do céu, trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou de toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo gado, aves do céu, todo animal, mas para o homem não se achava adjutora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou uma mulher, chamou-a e trouxe a Adão. E disse a Adão: Esta é agora ossos dos meus ossos, carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Até aí. Vamos chamar assim de ordens inferiores e ordens superiores. Tudo que é relacionado à criação de animais, tudo que é relacionado à criação da terra, natureza, nós chamamos de ordens inferiores, vamos dizer assim. Na verdade,
É o irmão McIntosh que faz essa diferença no livro de comentários do Gênesis, que na verdade ele tem 5 livros, 6. Todo o Pentateuco, esse irmão ele faz comentários sobre esses 6 livros do Pentateuco: Gênesis, Números, Êxodo, Deuteronômio, Levítico. E ele fala muito gloriosamente sobre a revelação do Espírito Santo dentro destes livros. E aí ele chama isso de ordens inferiores e ordens superiores. Então, nas ordens inferiores que foram postas sob o domínio comum, a gente vê que Eva e Adão têm ordens, os dois têm um propósito sobre essas, vamos dizer assim, ordens inferiores, que era sobre os peixes, sobre as aves, sobre o animal e sobre a terra. Então, ambos, eles têm um domínio comum, certo? Como a gente viu no capítulo 1, versículo 26. Aí agora, quando vem o capítulo 2, já vem a ordem mais específica para Adão, que é o versículo 15, que ele tem a ordem de lavrar e guardar, que aí vai falar sobre cuidar, aí vai falar sobre guardar, aí vai falar sobre trabalho, vai falar sobre provisão, vai falar sobre sustento, vai falar sobre ser arrimo de segurança, uma série de fatores. Mas a gente pode ver isso outro dia, que a gente vai se atentar aqui hoje em Eva. E aí vem sobre a questão de que a ordem foi dada a Adão, sobre a questão de não comer do jardim, né? Não foi dada a Eva, mas a Adão como cabeça, e o Senhor disse a Adão que ele não deveria comer daquela árvore. Por isso que tanto em Tessalonicenses como em Romanos 5 vai dizer assim, que por meio do homem, de um homem, Adão entrou o pecado. Não tem lá por meio de Eva. Em Tessalonicenses também vai dizer assim, a mulher foi enganada, no entanto o homem pecou contra o Senhor. Então muitas vezes nós ouvimos vários irmãos pregando, e a gente precisa estudar a palavra, irmãs, e falando, como é que eu vou falar? De forma pejorativa das mulheres, de que a mulher ou fala demais, de que a mulher é suscetível ao pecado, de que a mulher é isso. Não sei se as irmãs já ouviram. Muitos irmãos, inclusive, fazem isso de forma de brincadeira dentro de uma assembleia. E isso não acontece só aqui, acontece também em denominações. A gente vê isso, às vezes, em algumas ministrações do YouTube, né, de alguns irmãos falando. No entanto, isso precisa ser retirado de dentro do nosso meio, porque suscetível ao pecado tanto é homem quanto mulher, tá? E tudo aquilo que ouvimos que está fora da palavra do Senhor, a gente não precisa corrigir. A gente não é nosso papel isso, mas a gente precisa rejeitar dentro de nós. Que é por ouvirmos palavras pejorativas em torno da mulher que achamos que somos completamente suscetíveis a isso. A gente ouve tanta palavra pejorativa que a mulher é mais fraca. Glória a Deus, é o membro mais fraco e eu amo ser a mais fraca. Mas isso não significa que eu seja mais suscetível ao pecado do que o varão. Não tem nenhuma base bíblica para isso. Tá? E também não significa que por eu ser a parte mais fraca, que o pecado atuou através de mim, só porque foi Eva que comeu primeiramente do fruto. Mas Eva fez o quê? Ofereceu ao homem. Ele tinha ali direito de dizer não e continuar a caminhada. No entanto, ele decidiu pecar. Por isso que em Romanos 5 vai dizer lá, se as irmãs quiserem abrir, vamos lá, peraí, deixa eu só marcar aqui. É melhor abrir, né? Para não ficar só em minhas palavras. Romanos 5. Como diz o irmão que está lá fora sentado, para não ficar só em minhas palavras. Versículo 17. Versículo 12, por favor. Pelo que, como por um... Pelo que, por um que? Pronto. Por um homem entrou o que? No mundo. E pelo pecado o que? Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde quem? Desde quem, irmãs? Pronto, até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um
morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça que é de um só homem, este Jesus Cristo, aleluia, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo nosso Senhor. Aleluia, amém. Tirada a dúvida, glória a Deus. Vamos lá voltar para Gênesis capítulo 2. Então a gente precisa entender, irmãos, quando nós ouvimos algumas coisas que não estão na palavra, precisamos rejeitar, para que a gente não ache que aquilo é a verdade sobre nós. O que é a verdade sobre nós é o que está na palavra. A palavra me diz que eu, uma criatura de Deus, sendo mulher, tenho algum propósito. Este propósito inicial é frutificar, multiplicar, encher a terra, sujeitar, dominar a terra, os peixes do mar, as aves do céu, todo animal que se move sobre a terra. Então eu já tenho algo para fazer? Tenho, eu e você. Só que isso a gente não faz sozinha, isso a gente só faz ambos juntos. Ok? Negócio aqui. E aí o que acontece? Depois ele vem falar a ordenança para Adão e vem e vê que Adão não tinha. E eu acho lindo como ele diz aqui, ó. Disse o Senhor Deus, capítulo 2 de Gênesis, versículo 18. Diz assim: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Tem alguém que tenha uma versão diferente? Ele seja idônea. Ele seja semelhante a ele. Tem alguma assim? A minha tem diante dele. Como é que está de vocês? Que esteja diante dele, na frente dele. Tá o quê? O ajude. O ajudador é idônea para ele. Um ajude para ele. Ótimo, glória a Deus. O que é que acontece? Diz assim: não deixou o primeiro homem, lembra que a gente ouviu em Romanos 5, o primeiro homem, o único homem, não deixou sem uma adjutora, e nem ter pouco o Senhor também deixará o segundo. Sabemos que aqui Eva, assim como Adão era a figura de Cristo, a gente leu agora em Romanos 5, sabemos que Eva é a figura da igreja. Então, assim como o Senhor vê aqui que Adão não tinha uma mulher que fosse para ele, e a gente vai falar sobre esse conceito de adjutora, a gente vai perceber que depois disso a existência do homem vai vir também por meio da mulher. A mulher foi criada para o homem, para estar diante dele, complementando, ajudando, sendo diante dele a complementação, porque Adão sozinho não podia fazer o que estava descrito no capítulo 1. Podia? Quando estava o Senhor lá, a Trindade conversando, vamos fazer um homem à nossa imagem e semelhança, e eles farão isso, isso e isso aqui. E ele foi e criou. Adão podia fazer sozinho? Isso aqui não podia, irmãos. Então o Senhor sabia que havia algo para complementar, e isso viria em uma mulher. Ok? E aí, o que é que acontece? Eu queria ler para as irmãs o que significa essa palavra adjuntora, que em algumas versões está escrito auxiliadora, não é isso? E adotora. Uma auxiliadora que ele seja idônea. Idônea, auxiliadora significa no hebraico Izer Kenegdo, que revela indiretamente vamos dizer assim, aquilo que faltava em Adão, essa complementação que faltava em Adão. Embora Adão já tivesse ordem sobre muitas coisas, já tinha inclusive comunhão com o Senhor, o próprio Senhor deixa claro aqui na palavra que não era bom que ele estivesse só. E aí ele tem que partilhar todas as suas responsabilidades com alguém. E essa mulher que somos nós hoje, a palavra de Deus vai dizer que Eva é a mãe dos viventes, né? Vai dizer que através da mulher o homem vai ter comunhão, companheirismo. Ele só poderia desfrutar inteiramente da vida se pudesse partilhar do amor, da confiança, da devoção do íntimo no ciclo de relacionamento. Então Deus tornou isso tudo possível através da auxiliadora, da adjuntora, da adotora idônea. Então uma auxiliadora
deveria atender essas responsabilidades, que é partilhar das responsabilidades do homem, tá? Tínhamos responsabilidades em comum, mas também deveria ela sustentar as responsabilidades do homem, corresponder à natureza dele em relação ao amor, à compreensão, cooperar com ele de todo o coração e cooperar com ele também na execução do plano de Deus. Então, já que não se achava essa auxiliadora, no entanto, o Senhor foi lá e fez. E a palavra no hebraico ezer kenedo significa o ezer, significa ajuda, socorro, resgate. E a palavra kenedo, por sua vez, indica que é alguém que tem que estar à frente do homem, para complementá-lo. Está oposta a ele. Eu estou aqui, vocês estão opostas a mim, não é isso? Porque vocês estão de frente para mim. Não é oposição. Oposição é outro significado. Oposta significa que você não está no mesmo lado que eu. Eu estou do lado, vamos dizer assim, vamos botar que eu esteja do lado direito, não é isso? E vocês estão do meu esquerdo. É um lado oposto? Então, se eu estou aqui, vocês estão de frente para mim, vocês estão opostas a mim, vocês não estão daqui, do meu lado. Esse é o papel de Eva, ela tinha que estar o tempo todo complementando, oposta a Adão. E aqui vai dizer assim, que a palavra no hebraico tem muitas traduções, né? Mas que Eva era um tipo de ajudante tão apropriada que essa expressão no hebraico era traduzida como carregar um significado além de poderoso, também intrigante, porque ela descrevia muitas responsabilidades, vamos dizer assim, desafiadoras em complementação a Adão. Mas se Deus as criou, Deus as capacitou. Às vezes a gente diz assim, meu Deus, é muita coisa, não tem condições. Tem sim, porque Deus não erra. Deus não erra em nada, irmãs. Então Deus não errou na criação de Eva. Somos a semente de Adão em pecado. O Senhor veio Jesus em graça e nos deu toda a graça e misericórdia. Porque tudo já estava disposto desde a eternidade, assim como dizem Efésios. Então, se eu não ia criar uma mulher que não me correspondesse, agora o que acontece, sabe o que é? Que eu e você, a gente foge deste propósito da criação. A gente quer ficar na nossa zona de conforto ou naquilo que é mais apropriado para nós. Eu quero tomar o papel dele, eu vou lá e faço o que ele deveria fazer. Porque eu não quero pagar o preço nem de esperar e nem de colher os frutos que não virão. Às vezes a gente quer tomar a posição do varão dentro de algum tipo de governo ou algum tipo de decisão. Por quê? Não é porque a gente está ajudando o varão. A gente troca de papel. Porque, eu sou melhor nisso aqui, eu sou mais rentada, eu vou render mais. E aí se fica na frente e esquece do que de fato você precisa fazer para que ele possa se desenvolver em responsabilidade. Deus não errou em nossa criação, irmãs. Deus não errou na criação do homem. Eu e você precisamos ajudar os nossos maridos a tal ponto que eles desenvolvam o propósito para o qual o Senhor chamou eles a fazer. Não é a gente fazer na frente deles e nem na parte deles. E a gente precisa ficar em nossa posição, para que de fato possamos complementar, ajudar e cooperar para que ele possa desenvolver o propósito de Deus. Amém? Amém. Vamos lá. Falar sobre sermos essa ajudadora maravilhosa. Então, quando cada parte dentro de um casamento responde a este propósito, eles se complementam. Acho que as irmãs já viram aqui, não sei se casais já idosos ou até casais mais novos, que eles realmente, cada um desempenha o seu papel. Não é uma coisa linda de se ver? Quando você tem um que desempenha o papel certinho, um com o outro que desempenha o papel. É uma coisa linda, você vê ali um testemunho do Senhor glorioso. E foi para isso que o Senhor nos chamou, né? Então, vamos falar sobre, rapidamente aqui por causa do horário, os significados da palavra adjuntora. Adjuntora significa uma força ou energia auxiliar que está presente para ajudar e apoiar uma pessoa em sua jornada espiritual. Eu vou repetir. A adjuntora é uma força ou energia auxiliar que está presente para ajudar e apoiar uma pessoa em sua jornada espiritual.
Temos também algumas versões que falam adutora. Adutora significa um canal, um tubo que leva a água de uma fonte a um reservatório ou de um reservatório a outro. Condição das águas de uma fonte para um reservatório. Então, água, vida, fonte de vida e canal de vida. Então, eu e você fomos criadas por Deus. Nós fomos chamadas, não, irmãs? Que chamada é algo que você tem para você desempenhar. Nós fomos criadas com esse objetivo. Criadas nesse DNA. Criadas neste propósito. Criadas já. Desde o ventre de nossa mãe. Desde Eva, a mãe dos seres viventes. Desde lá. Antes da fundação do mundo, eu já pensava nisso para mim e para você. Então a pergunta é: se nós somos essa força, essa energia auxiliar que está presente para ajudar e para apoiar alguém em sua jornada espiritual, eu e você temos feito isso? Não precisa você me responder. Primeiramente, começa com o nosso marido, se você é casado. Se não, começa dentro da sua casa com quem você está. Você é essa ajuda, para ajudar, essa força para ajudar alguém na jornada espiritual? Aí você vai se lembrar de quê? Eu me lembro logo do ID. ID a toda criatura e pregai o Evangelho para que todos creiam e sejam salvos. O ID é para todos. A gente não está falando aqui do dom de evangelista, mas o ID é para todos. Então, dentro de casa, eu preciso desempenhar o meu ID como mulher. Eu fui criada por Deus com este propósito. De eu ser essa ajudante, de eu ser essa força que tem alguém na minha casa, e muitas já desempenham isso com seus filhos, mas também tem que desempenhar com o seu marido, de ser aquela pessoa que ajuda essa pessoa a se levantar espiritualmente. Como eu posso fazer isso, Ina? Orando, tendo vida com Deus e sendo de fato um testemunho dentro de casa. Você precisa ser um testemunho de luz e de sal dentro da sua casa. E seu objetivo, você foi feita primeiramente para Adão. Então, Eva foi feita para Adão, então para o seu marido, se você é casada. Como temos aqui jovens que ainda não são casadas, vocês podem desempenhar isso na família que você está. Você tem ajudado seu irmão, sua mãe, seu pai, de repente, a desenvolver essa jornada espiritual, a conhecer o Senhor Jesus? Você tem feito isso com os seus filhos? Você tem feito isso aonde você está, porque você foi criada para isso. Então, aonde você foi, irmã, essa criação, ela vai com você. Você não deixa ela em um lugar e chega em outro e desempenha outro papel, não. Aonde você for, onde você estiver, você precisa desempenhar esse papel para o qual você foi criada, que é ser essa fonte de energia. Será que você, de fato, quando alguém toca em você, essa pessoa recebe vida como a fonte de água viva? Ou ela ama? Você precisa ser a fonte de água. Uma adutora é um tubo que leva uma água de uma fonte para um reservatório. Você é essa fonte que, não para de jorrar a ponto de você ter levar para um reservatório? Fomos criadas para isso. Se não é, será a partir de hoje. Porque esse entendimento vai entrar no seu coração. O Espírito Santo fará morar e gerará frutos. Em nome de Jesus. Amém, irmãs? Quando a gente entende o caminho, a gente pode andar sobre ele. Amém? Não tem como eu andar para um lugar onde eu não conheço. Vamos lá. A profundidade do papel e maturidade de auxiliadora é muitas vezes usada na mesma palavra, no mesmo contexto bíblico, da ideia frequente relacionada ao nosso Deus divino, ao nosso socorro divino. É a mesma palavra, essa palavra Iser tem um masculino substantivo. Em muitos trechos da Bíblia se refere ao socorro divino. Olha que coisa grandiosa, algo que o Senhor colocou em nossa característica. E aí o que acontece? Por isso que muitas vezes nós lemos em alguns versículos como Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso ajudador, o nosso Deus, o nosso Pai. E temos isso em nossa criação. E eu queria ler com as irmãs algumas vezes que isso é descrito na palavra. Salmo 54, versículo 4.
Salmo 54, versículo 4. Uma outra irmã abre, por favor, Hebreus, capítulo 13, versículo 6. Hebreus 13, versículo 6. E uma outra abre Oséias, capítulo 13, versículo 9. Hebreus 13, versículo 6. Versículo 6. A Bíblia nos fala, irmã, sobre Deus sendo nosso auxiliador nos momentos de necessidade, mostrando a sua fidelidade e amor e cuidado do seu povo. Ao buscarmos a Deus em nossas aflições, podemos confiar que Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, pronto para estender a sua mão poderosa sobre nós, para nos ajudar. E essa é uma das características da mulher criada por Deus. Então, dois altos. Salmo 54, versículo 4. Quem abriu? Leia, por favor. Eis que Deus é o meu ajudador. O Senhor é quem me sustenta a vida. Amém. Deus é o meu quê? É a mesma palavra que o Senhor usou para quando Ele descreveu Eva. A mesma palavra. Significa que eu e você somos ajudadoras. Amém? Quem abriu em Hebreus 13, versículo 6? O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Isso. Auxílio, auxiliadora, ajudador. Então, a mesma palavra que o Senhor descreveu quando criou Eva, a característica de Eva, a característica de nós mulheres, era a característica do Criador que Ele colocou em nós. Isso é algo grandioso, irmãos. Quem abriu Oséias, capítulo 13, versículo 9? Leia. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Isso, socorro. Quem é o socorro? O Senhor. Mas o Senhor também colocou isso em nós, irmãs. Quantas de nós, muitas vezes, desempenhamos esse papel de socorro para os nossos maridos, para os nossos filhos, para os nossos irmãos, para os nossos... Muitas vezes nós somos ajudantes de Cristo na vida da igreja. Porque Deus comissionou o homem com um propósito, mas Ele deu a mulher que lhe ajudasse para cumprir esse propósito. Então, quantas das vezes nós estamos, até nós mesmas, estamos em uma situação difícil, vem uma irmã de lá, dá uma chamada em nós, uma abraçada, uma palavra, que você chega a receber aquele renovo, sabe? Você está em um momento de angústia, seu coração está em ebulição, e aí o que acontece? Você vai lá, uma mulher, uma irmã, vem e traz aquela palavra, traz aquele consolo, traz aquela oração, minha irmã, deixa eu orar aqui por você. E isso, minha irmã, é algo que está em nós. Em nós. Quantas vezes nossos maridos não estão bem, chegam no trabalho com a cabeça cheia, ou com algum problema que acarretou durante o dia, ou não está bem em seu emocional, e esse marido tem na mulher o seu socorro. Ou precisaria ser. Deveria ser. Esse marido tem que buscar na mulher dele alguém como fruto de segurança. Não é trocando a posição de Deus, não, irmãs. Primeiramente, claro que a gente sabe que é o Senhor. Mas aquela mulher tem que estar ali para complementar aquele homem de modo tal que ele encontre nela aquele socorro, aquele auxílio. Se há lares cristãos onde o homem tem que buscar em outras pessoas isso, casados, e não em sua mulher, isso deve ser corrigido. Erro da mulher. Erro da mulher, porque ela foi feita para isso. Ela foi criada por Deus para isso. Quando o seu filho, você tem filho, filha, tem um problema, corre para quem primeiro? Geralmente é para a mãe.
A mãe é a primeira presença nesse processo daí. Isso é explicado, inclusive, psicologicamente. Corre para a mãe, porque a mãe é aquela auxiliadora, aquela ajudadora, aquele socorro. E você precisa desempenhar isso, porque você foi criado por isso. Você tem a graça para isso. Está na sua criação. Dentro dessas funções, irmãs, eu queria dizer aqui o que é que significa ajudar. Ajudar significa auxiliar, prestando socorro, facilitar, tornar algo mais fácil. Quando eu li a primeira vez, quando o Senhor trouxe a primeira vez a carga dessa palavra para mim, a parte que eu mais frisei dentro de mim era isso: sermos facilitadoras. Porque, infelizmente, a gente está num tempo onde a mulher complica muito mais do que facilita. Dentro de casa e na vida da igreja. Ao invés de sermos facilitadoras, buscarmos ajudar em uma necessidade que vemos, a gente quer complicar, irmãs. Nosso prazer está em complicar o B.O. A gente pode ajudar, mas a gente não deixa lá, irmã, só. A gente resiste. Está repreendido em nome de Jesus. Isso é coisa de Satanás, isso é obra da carne. Eu e você, nós somos feitas para facilitarmos, tornarmos algo mais fácil. Então isso nos torna facilitadoras. Tem algo na vida da igreja que você pode ajudar, por que você não vai lá ajudar? Vai lá facilitar a vida de alguém. É por isso que hoje em dia tantas irmãs andam sobrecarregadas e outras refesteladas com a mãozinha embaixo do tubaco. Porque a gente gosta de complicar a vida alheia. Só que isso é obra da carne. E às vezes, a palavra vai dizer que às vezes é diabólica. Nós não fomos chamadas para isso. Eu e você fomos chamadas para facilitar, tornar algo fácil. Se você pode ajudar, se disponha a ajudar. Às vezes você quer ajudar e você não tem como. Por exemplo, é uma necessidade financeira e você não tem dinheiro, mas você quer ajudar. Ajoelha e ora. Oxi, Deus manda. Até nisso, irmãos, a provisão para nós. Até no que a gente não pode ajudar. Tem uma irmã precisando de uma ajuda lá nos confins da terra. Você está na Judéia, você sabe disso, você faz o quê? Ora, Senhor, não posso ir agora nos confins da terra, mas tem lá. A irmã está precisando. Eu estou aqui na Judéia. Senhor, o Senhor pode levar a provisão. E eu posso ajudar aqui em oração. E você pode ajoelhar e interceder. O que fizemos aqui esta manhã? Não precisamos saber os problemas que os irmãos estão passando. Alguns sabemos, outros não. Isso nos impede de orar e ajudarmos, irmãs. Isso nos impede de termos um momento com o nosso Senhor em prol de outra pessoa. Isso nos impede, irmãs. Mas a gente quer complicar. Ah, não vou orar porque eu não sei o que é, né? Vai que é Deus botando a mão. Irmãs, gente, pelo amor de Deus. Isso impede de você orar para que o irmão seja sustentado na graça do Senhor? Mesmo que seja Deus colocando a mão? Somos assim. Ah, a irmã fez lá um negócio, eu não vou não, porque eu não estou tendo carga de... Você nunca vai ter. Se você é daquela que se complica, você nunca vai ter carga para nada. Vai ter carga só para gerar problema. E sempre vai conseguir, dar uma de tangente. Gente, é um corpo só. Somos membros do corpo de Cristo. Se eu e você fomos feitas para facilitar, vamos facilitar a vida umas das outras. Isso começa na minha casa e gera para a vida da igreja, porque tudo aquilo que eu vivo no meu lar, isso vai trazer impacto na minha vida coletiva. Tudo. Se eu não trato bem meu marido e meus filhos, não adianta eu colocar uma capinha aqui não, viu? Porque essa capinha vai ter uma hora que o pêndulo daqui, vai saltar. E vai ficar tudo exposto. A palavra de Deus vai dizer que não há nada oculto debaixo do céu. E nada do que você falou no escuro que não será revelado na luz. Por que às vezes fica sabendo das coisas? Eu nem ia falar isso aqui. Mas por que a gente fica sabendo das coisas depois? Foi mesmo, falou, foi... Porque não há nada, irmãs, no escuro que você falou lá, gerou um probleminha lá, que isso não seja revelado na luz.
pessoa que gosta de gerar um problema na vida da igreja porque é a minha natureza, lute contra ela. Você não está aqui para alimentar a sua natureza. O velho homem, não deve ser alimentado, mas sim o novo. Amém, irmãs? Amém. Sim, o novo. Pegue a sua natureza, faça igual o irmão fala entre nós. Bote na lata de sardinha e deixa ela presa lá. A lata de sardinha é pequenininha, Não é na lata de leitinho, não, que ali você está muito expansiva. É na lata de sardinha. E coloque lá. E pergunte, Senhor, como eu posso dizer não à minha natureza hoje? Como eu posso não fazer aquilo que eu estou doida para fazer? Deus vai te dar um caminho. Se Ele te criou para esse caminho. Então nós sabemos que sermos ajudadoras, inicialmente nós prestarmos esse socorro divino, não é isso, irmãos? E sermos facilitadoras. Grava essa palavra aí, viu? Facilitadora, socorro. Mais tarde a gente vai fazer uma dinâmica que vai precisar de tudo isso, tá bom? Socorro, auxílio, ajuda. Amém? A palavra também vai dizer que é amparo. Amparo significa ação de amparar, esteio, proteção, arrimo, refúgio, abrigo, a pessoa que protege, que sustenta. Não está falando aqui de provisão, viu? Está falando de sustentar o peso. Provisão é para o homem. Então a gente vai ver dentro de nossa família, por exemplo, eu sou de família grande, né? Eu sou a caçula de 10. Dentro da minha família tem sempre uma pessoa que é mais equilibrada, que sustenta o porradão, né? Que recebe aquele problema, a galinha pulando, e a galinha não sai pulando para o próximo. Ela segura aqui a galinha, mata aqui nos peitos e resolve, destrincha e resolve o B.O. todinho. Na vida da igreja a gente também tem, e também somos projetadas para isso. A gente é projetada para a gente aguentar um problema, minha irmã. A gente não é projetada, ai meu Deus, eu suporto esse problema, ai meu Deus. Minha irmã, você tem a força de Deus. Você tem a força de Deus. Eu acho que ninguém ouviu, não. Viu, Senhor? Eu vou repetir de novo. Amém. Você tem a força de Deus. Amém. Você tem a força de Deus, Dilma. Amém. Você tem, irmã? Quantas vezes você foi sustentado pelo Senhor? Você está aqui? Quantos anos o Senhor? 910, 2005? 910? Tá quase. Quantos anos o Senhor? Mais do que 30? 20? Não tem mais de 20, Dilma. Tem 20? 20 anos no Senhor aí, sendo forjada no fogo. E não é fogo brando, não, viu? Jesus nos ajude. O fogo não é brando, não é no fogo alto às vezes. Não é, minha irmã? E você tem caminhado para essa grade aqui com a força de quem? Você tem a força do Senhor. Não esqueça disso, não. Não esqueça disso, a gente esquece que a gente tem essa força. Essa força do Senhor. Essa força do Senhor nos leva a estarmos alegres. Porque não é em nós mesmos. É uma graça capacitadora. Eu preciso saber o que Dilma está passando. Não sei de nada de Dilma. Só que Dilma reúne aqui. Eu ando na sua casa, Dilma? Reúno com você durante a semana? Como na sua comida, na sua casa? Mas eu vou. Estou devendo uma visita aí, a Deus. A última vez que eu comi na casa de Dilma foi uma acarajé. Jesus, toma vergonha, amado. Toma vergonha. Mas eu preciso saber para eu trazer uma palavra de encorajamento à vida de Dilma? Amém. Não, minhas irmãs. Eu preciso tão somente ser usada por Deus naquilo que Ele já me criou. Me permitir. Por que a gente entra e sai na vida da igreja e não pode trazer uma palavra de motivação, de força, de encorajamento para nossas irmãs e nossos irmãos? Mas para apontar a gente é rápida. Apontar, julgar, dizendo tal defeito. Entendeu? Falar do meu cabelo. De qualquer coisa. Da minha unha que caiu. E por onde vai? A gente é rápida em julgar. E quanto mais a gente faz isso, a gente vai no automático, caminhando para a perdição. Mas se nós começarmos a nos treinarmos, irmãos, para virarmos isso, nos tornarmos de problemática para facilitadora,
nos tornarmos abençoadora, realmente tomarmos posse daquilo que já fomos criadas, a nossa vida ela muda. As provas virão para você experienciar essa palavra. Sinto na pele essa emoção. E a gente vê como Paulo, né? Paulo diz assim, essa semana que o Senhor me deu. Mesmo que você está desanimado, né? Em Coríntios 4, não desanimemos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, mesmo que a gente está vendo a corrupção, Sim, interior, neste mundo, tudo, né? Não vamos desanimar. Amém. Mesmo que a gente está vendo ainda tudo bem. Isso. A gente tem que experienciar essa palavra. Amém. E nós precisamos ministrar a nós mesmos. Dizer para nós: Senhor, o Senhor é a minha força. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não consigo, mas o Senhor consegue. Eu não tenho condições nenhuma, mas o Senhor tem todas. E tudo está patente em muitas mãos. Entendeu? O Senhor pode. Eu não posso. Eu ando e estou vendo que eu não tenho condições nenhuma. Mas o Senhor pode. Ele pode. Então vamos lá. Depois de amparo, sabemos que essa palavra também vai falar sobre confiança, irmãos. Sobre obedecer de boa vontade, mesmo sem conhecer os resultados. Às vezes, como mulheres, precisamos nos sujeitar a algumas situações que não sabemos quando aquilo vai gerar. O que aquilo vai gerar de resultado. Mas a gente precisa se sujeitar diante do Senhor. Quantas vezes o Senhor pediu para nós para sermos obedientes e a gente, ó Senhor, eu estou indo aqui no Senhor, porque eu não sei o que está para frente. Quantas vezes nossos maridos nos colocam em situações que a gente diz assim, Senhor, a gente não está entendendo. Mas eu vou dizer sim, porque esse é o meu papel. Porque eu confio em Ti. A palavra de Provérbios 31:12 vai dizer assim, olha, que o marido, o coração do seu marido confia nela, porque ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Você é essa mulher de confiança? É alguém que alguém pode confiar? Você é alguém que o marido pode confiar? Você é alguém que seus filhos podem confiar? Você é alguém que sua irmã pode confiar? Seu irmão? Você é esse alguém? Não, e nessa minha fraqueza eu não posso ser uma pessoa de confiança, eu não consigo guardar segredo, eu tenho uma fraqueza terrível nisso aí. Assuma, minha irmã. Senhor, ainda não consigo isso aqui, mas eu sei que o Senhor pode em mim. O coração do meu marido confia em mim e eu faço-lhe bem todos os dias e não mal. Faço bem ao coração dos meus filhos, faço bem ao coração da igreja, à vida dos meus irmãos e irmãs. E o Senhor te dará graça para que você possa avançar e deixar. Porque aquele que deixa, alcança a misericórdia. Mas se você não confessa e não assume onde está a sua fraqueza, o Senhor ele não vai agir. Porque você continua se refrescando ali. Vamos para mais uma palavra, companheirismo. É aquela que acompanha. É o comportamento que caracteriza o modo amistoso, cordial, eu amo essa palavra cordial, bondoso e leal de convívio entre pessoas. Não é só marido e mulher, viu? É entre pessoas, significa amigos, parceiros, famílias, pessoas que andam próximas. Então, companheirismo é aquele que acompanha. Você tem um comportamento tão cordial, a palavra aí é cordial. Você tem um comportamento tão amistoso, tão bondoso. Você tem um convívio entre as pessoas tão leal que as pessoas têm prazer de estar perto de você. Está na sua criação de ajudadora, ou adjuntora, ou adutora, ou auxiliadora. É uma das características. Então a gente para e se pergunta, Senhor, as pessoas que estão perto de mim realmente têm esse prazer? Eu paro e me pergunto, eu preciso. Primeiro eu preciso me examinar diante do Senhor. Cada um se examine a si mesmo. Não examine a vida da irmã que está do teu lado, não aquela que você lembrou que deveria estar aqui para ouvir essa palavra.
Se você está aqui é porque você deveria ouvir essa palavra. Não é a irmã que não está aqui. No outro momento, o Senhor dará a oportunidade dela para ouvir aquilo que ela precisa da parte do Senhor. Não cabe a mim nem a você. Então eu me pergunto, será que realmente eu tenho eu sou tão cordial assim? Eu digo às meninas jovens, né? As meninas que ficam em casa, né? Se algum jovem se interessar por elas, eu digo a elas, seja cordial, diga que não é o momento, mas seja bem bondosa, para que você não infringe o sentimento das pessoas, o sentimento de nenhum desses jovens. Ai, mãe, está mandando mensagem para mim, às vezes eu digo, seja cordial, educada, mas não significa que você vai dar abertura para algo a mais. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. E não é tempo agora. Mas isso não significa que você precisa ser dura ou ríspida, áspera. Nós não somos assim. Amém? Como diz Joel, isso é por fé. É por fé. Eu brinco com as meninas lá em casa. Gentil, amável, carinhosa. Eu brinco sempre com a menina lá em casa, que mesmo entre elas ficam sendo ásperas, né? Ríspidas. Eu digo, não. Gentil, amável, carinhosa. Elas sabem até de cor. E aí uma fica falando para a outra. Porque a gente precisa nos treinar, irmãs. Ministrar para nós essa palavra. E mesmo sendo mãe de Sofia, eu não tenho direito diante do Senhor em ser áspera com ela. Usufruir dessa autoridade que eu tenho para ser áspera com ela. Eu não preciso, eu não devo ser um mau testemunho para minha filha. E se acontecer, como já aconteceu, eu tenho que ir diante dela e pedir perdão. O mesmo ela para comigo. Ela não tem só porque está em casa a gente é quem a gente é, né? É tudo descortinado, a gente anda à vontade, né? Até nas roupas íntimas a gente anda. Não me dá o direito, só porque em casa a gente é à vontade, ela é quem ela é, de ser áspera ou ríspida comigo. Eu chamo ela e digo, ei bebê, não é assim não, mãe. Viu? Não é Sofia? Eu chamo logo, eu digo, não é assim que você fala comigo não? É assim que você fala comigo? Oh. E a gente vai corrigindo uma a outra e vai arestando e incluindo o Fernando no pior. Ó, amor, preciso que areste isso aqui, ó. Meu bem, tá, eu vou conversar com ela. E se eu passo dos limites, ele me chama, meu bem, não precisava ser tanto assim. Se ele passa, eu chamo. Amor, tudo bem, você estava certo, mas aí perdeu a razão nessa hora. E a gente vai se arestando, pedindo perdão, assim tem que ser na vida da igreja. Mas se eu continuo só naquele objetivo, sem arestar, sem me arrepender, sem confessar, minha irmã, nunca vou deixar. Eu nunca vou deixar de ser áspera, eu nunca vou deixar de ser bruta, eu nunca vou deixar de ter um problema na vida, porque tudo se torna um problema. Tudo complica para alguma coisa que é simples e fácil, eu complico. Vamos limpar o local, eu vou complicar. Não é assim não, tem que ver quem é que vai limpar o local. Não, mas a gente está aqui hoje, a reunião é amanhã, tem parte do amanhã. Tem 500 mulheres aqui, por que eu não posso limpar o local com 500 mulheres? Eu tenho que esperar o irmão vir para limpar? Se eu não deixar, irmãs, esse comportamento, eu nunca vou mudar. Se eu não passar pela vergonha do perdão, eu nunca vou mudar. Eu vou arrastando para debaixo do tapete e cubro. Não, ninguém vai parar não. Mas eu sou assim. Sua natureza tem que ficar dentro de uma lata de sardinha, lembre-se disso. Tá bom? Não é para ser alimentada. Amém. A palavra de Deus também vai dizer que a ajudadora ela é um apoio que serve para amparar, para sustentar alguém ou algo, como um sustentáculo. Se eu tiver com um problema, qual irmã eu vou ligar para ser um apoio para mim? Pare aí agora e pergunte, um problema sério. Para aí. Você tem alguém que você pode ligar para dizer assim, ó, chorar. Eu tô com um problema aqui agora. Me ajude aqui. Não tenho condições, eu não sei nem o que fazer. Você tem? Glória a Deus. Conheço muitas pessoas que não têm. E infelizmente. Não sei se eu posso confiar naquela irmã, não sei se eu posso dividir a carga com aquela irmã. Meu Deus, aquela irmã tem tanta coisa já nas costas, levar mais uma. E fica só.
E você é esse apoio, esse amparo dentro de casa? Você apoia, você sustenta. A pessoa está lá, precisando de sustento, está cambaleando, você sustenta? Ou você larga lá a pessoa morrendo? Todos estão levados. Ah, não tenho tempo para isso. Ah, não, eu preciso pensar também nos meus problemas. Ah, minha dor, o meu problema primeiro, depois eu vejo o outro. Seu marido, dois altos, seu marido olha para você e vê em você esse amparo? Será que uma irmã na igreja, ou um irmão até, olha para você, minha irmã, e vê em você esse amparo? Eu posso chegar ali, ó, dividir uma carga com aquela irmã, que eu sei que aquela irmã vai sustentar ali, vai apoiar, aquela irmã vai me apoiar a algo no Senhor, que eu estou sozinho, me sentindo sozinho, não tenho ninguém para me apoiar, que eu vou ali naquela irmã, porque eu sei que ela vai me sustentar em oração e vai me apoiar diante do Senhor sobre isso aí. Ela será um amparo. Porque não é só porque a gente é mulher, tem que fazer isso só com mulher não, irmãs. A vida da igreja, várias mãos funcionam de acordo com o Espírito Santo, como ele quer e como ele apraz. Às vezes você tem um irmão na igreja, por exemplo, aqui a gente tem irmãos solteiros, reiki. Vou dar um exemplo de reiki, que muitos irmãos conhecem aqui na reiki, é um irmão solteiro. Se esse irmão tiver um problema e de repente ele não quer colocar esse problema diante de um irmão, não tem um irmão, a gente também sabe que a gente tem deficiência referente a alguns irmãos serem irmãos de confiança. E aí ele quer procurar uma irmã só para dizer, a irmã ligar e falar assim, irmã, eu estou precisando ser sustentada agora em oração, você pode orar aí por mim? Você é para algum jovem? Você é? Você foi criada para isso. Diga, Érica, você levantou a mão? Sim. De a outra irmã. Isso. Entendi. Sim. Procurar ajuda. Às vezes a irmã está precisando de ajuda, mas não tem. Não vou nem usar essa palavra. Ela se sente tímida ou tem vergonha de colocar essa necessidade dela. Entendeu? A essa irmã eu quero dizer que você não está só e que você precisa procurar ajuda no corpo. Quanto mais andamos só, irmãs, mais aquele problema se torna maior. Bem maior e bem mais doloroso. E às vezes pode ser resolvido rapidinho. Né? Às vezes pode ser resolvido rápido, às vezes não. Às vezes você tem que passar um tempo ali, ó, sustentando. Mas a gente precisa procurar ajuda, irmãs. O Senhor não nos fez sozinhas. O Senhor nos fez com um corpo. E se fosse para ser só, ia ser só Adão e Eva. E se Eva comer do fruto, se Adão não comesse, ele podia fulminar tudo e fazer tudo de novo, se fosse só um casal. Ou se fosse só um. Ele não podia? Ah, vamos soprar esse pó aqui que eu fiz da terra. Não sopro. Vamos fazer outro. Não. Ele deu continuidade. E ele nos fez a mulher hoje, ela representa a figura da igreja. E a igreja é cheia de membros. Membros do corpo. Então não é só eu preciso da minha mão para coçar meu olho, para tirar os cílios que entrou e tirar. Eu não consigo com a minha língua. Por mais que eu tente botar minha língua aqui no meu olho para tirar o cílio que entrou, eu não consigo, eu preciso da minha mão. Significa que um precisamos uns dos outros. Eu não consigo sozinho. E para finalizarmos, eu vou falar só mais dois pilares. Um pilar é o pilar da comunhão, que é o pilar da vida cristã. Sabemos que a comunhão denota participação mútua. Participação mútua. Não é só. Eu não posso ter comunhão só, eu só, sozinha, né? É participação mútua. Estar associado com alguém, envolvido com alguém, com algo em comum. Partilhar de algo em comum.
em harmonia, do mesmo modo de sentir, pensar, agir, identificar. E o propósito da comunhão é ajudarmos uns aos outros a crescermos e ficarmos maduros, desde casa até a vida da igreja. Tenho comunhão com meu marido, com meus filhos. O propósito é crescermos juntos. Na vida da igreja, a comunhão uns com os outros. O propósito é crescermos juntos. Certo? Então, a mulher tem um papel ativo nisso. Olha como nós falamos pouco, né? A gente fala pouco, bem pouquinho. Deus nos criou assim, irmãs. Até quando a gente fala muito, a palavra de Deus fala que muito fala peca. Aí vem uma outra irmã e faz assim, ela desenvolve a graça que Deus deu a ela. Amada, menos linda. Teve uma irmã que me contou uma experiência que ela viajou com umas irmãs, né? E aí ela fala muito, né? Ela é bem falante. E aí ela chegou e falava muito nessa viagem. Aí toda hora vem uma irmã mais velha e tocava nela e falava assim. Aí ela chegava e se ligava e retia, né? Vamos dizer assim. E aí pronto e tal, e a viagem passou. Ela foi e fez outra viagem. Nessa outra viagem, essa irmã mais velha não foi. Aí ela disse que chegou para essa irmã mais velha e falou: e agora, irmã? Quem vai ficar me controlando lá? Você não vai estar lá para ficar ticando para mim toda hora quando eu falar demais? Aí a irmã mais velha falou: o Espírito Santo está lá, não se preocupe não. Vai com tu. Então, às vezes é isso, irmãs. Até isso. O Senhor nos criou com emoções, sentimentos, as nossas personalidades serão aperfeiçoadas, não é anuladas não, irmãs. Se você tem ouvido aí fora que você precisa ser anulada para Deus te usar, isso não é bíblico. Isso não é bíblico, isso é heresia. As suas emoções, os seus sentimentos, a sua personalidade será aperfeiçoada para você ser usada pelo Senhor cada vez mais diante do Santo Espírito de Deus. Se você acha que você vai ser só usada por Deus, você vai ficar se anulando ali, ó. Eu não tenho vontade, não tenho vontade, não tenho vontade, não tenho vontade. Você não está nem sentindo a graça de Deus. Senhor, eu tenho vontade, mas eu entrego a minha vontade ao Senhor, porque eu sei que a sua é melhor do que a minha. Então eu estou ainda desempenhando ela 50%, e 50% eu estou permitindo o Senhor agir através de mim. Mas eu creio que daqui que eu cheguei lá, será assim. E a minha vontade será aperfeiçoada pelo Senhor. Amém. Glória a Deus, eu creio. Tem um livro chamado Estágios da Vida Cristã, que é Madame Guyon, Jesse Penius e um outro irmão. Foram ministrações que foram tiradas e foram colocadas. São 3 estágios da vida cristã. É tremendo como as 3 irmãs, os 3 irmãos, né? Um irmão e 2 irmãs, são usadas para falar sobre essa questão de anulação, gente. Que não sei como a gente sabe, né? Que as heresias vão entrando e se a gente não vigiar. Entrou de tal forma que hoje as pessoas acham que essa sou usada no Espírito se eu estou completamente anulada. A palavra de Deus, quando diz lá que fala sobre a morte, o versículo, me lembrei, irmãs, que ele morreu, morremos juntamente com ele, como é? E que ele ressuscitou, ressuscitamos juntamente com eles. Qual é o versículo? Bom aí, me ajudem aí, em nome de Jesus. Sim, significa que eu e você fizemos a escolha de morrer para este mundo e para as coisas deste mundo. E quanto à minha vida cristã, na caminhada eu vou morrendo para as coisas do meu ego. Ele não vai ser morreu hoje, acabou, eita glória, se fosse assim. Mas não, o Senhor quer que você renda isso a Ele. E a sua personalidade, que graças a Deus aqui não tem um bocado de robô, ninguém aqui é robô. A minha personalidade é diferente da de Dani, da de Gilma, da de Clarissa. Essa personalidade junto do corpo de Cristo, assim como eu tenho um dedo, o outro dedo, que eu não sei o nome do dedo, cada piolho, não sei o quê. Cada um é diferente. Mas todos são usados por Deus para que o corpo funcione bem. E se um não funciona bem, o corpo tem algum problema de desequilíbrio. Então já pensou se tudo fosse dedo? Dedo, como é o nome desse dedo? Indicador. Já pensou se tudo fosse indicador? Aqui 5 de indicador? Eu ia fazer assim, aí, gente, pega ali aquela bola com os 5 indicando o que era bola. Não é, gente. É um pequeno
meio mais ou menos, um grandão, um indicador, o que mata o piolho, entendeu? Então somos diferentes porque o Senhor quis assim. E Ele vai nos aperfeiçoar ao longo da caminhada cristã, ao desenvolvermos nossa vida com o Senhor, se permitirmos, para que a nossa personalidade, que é diferente, também seja usada na vida cristã, aperfeiçoada pelo Senhor. Não é anulada. Todo mundo se anula e vive todo mundo robotizado diante da vida da igreja. Não. Senão o Senhor mesmo faria assim. Ele fosse todas nós diferentes, com emoções, sensações diferentes, temperamentos diferentes, características diferentes, porque o Senhor quis assim uma família de muitos filhos e filhas dele. Amém? Amém. Quando achar o versículo aí, a gente fala. Achamos o 6, 8 e 14, 8. Diga, meu amor. 6, 8. Diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Amém. 14, 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Amém. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então, e o que é que isso quer dizer para nós? As irmãs não entenderam. Nós morremos para as coisas deste mundo quando nós escolhemos pelo Senhor, para sermos salvas pelo Senhor, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Morremos para tudo aquilo que brilhava aos nossos olhos carnais, certo? Então nós fomos renovados em nosso espírito, restauradas e redimidas em nosso espírito, para que através dessa caminhada cristã, a morte do nosso ego seja a escolha diária. Mas não significa que eu terei as minhas emoções, os meus sentimentos, a minha personalidade, o meu temperamento morto e que eu fique completamente anulado, sem nenhum tipo de reação diante do Senhor. Mas essas coisas, características que foram faladas aqui, serão aperfeiçoados na vida cristã. Melhorados. O que é aperfeiçoado vai ser melhorado. Então, se eu tenho algo, um sentimento que é importante na vida da igreja, a alegria, por exemplo, né, que é fruto do Espírito, e é importante na vida da igreja, essa alegria que eu tenho, que é expansiva, ai, oi mãe, tal, não sei o que, será aperfeiçoada para que de fato, aonde eu estiver, a minha alegria aperfeiçoada no Senhor, ela será de fato um diferencial na vida da igreja. Ela vai complementar a vida de Karina, que já não tem a mesma alegria, mas tem um domínio próprio. Karina não fala demais, mas aí vem Ranifopicos que fala demais. A Karina chega e fala: amadinha, você é tão bondosa. É outro fruto do Espírito que vai ser aperfeiçoado. Vai ser largado lá? Não. Senão você não nos faria com essas características, faria? Ele não nos faria, irmãos. Já vou terminar. O último: cooperar. Deus comissionou um homem com um propósito e lhe deu a mulher para que lhe ajudasse a cumprir esse chamamento divino. Cooperar é atuar junto com o outro em um mesmo fim. É contribuir com o trabalho lado a lado, esforços, auxílios, colaboração. Cooperar é fazer companhia, andar juntos, trabalhar juntos, orar juntos. E aí, nesta manhã, eu quero perguntar a mim e a você: nós temos cooperado com o reino de Deus? Porque se Adão é a figura de Cristo desde aquela época e Eva a figura da igreja, precisamos cooperar juntos. Eu e você temos cooperado? É Cristo e a igreja. Temos cooperado para o reino? Cooperar é ajudar a cumprir o chamamento do Senhor. Aqui em Lauro de Freitas temos o testemunho do Senhor. É isso? Você está ajudando a cooperar aqui em Lauro de Freitas? Você que reúne aqui? Você que reúne em Salvador, você está ajudando e cooperando com o testemunho do Senhor em Salvador? Porque a sua conduta, o seu comportamento, a sua resposta, tudo vai terminar nisso, irmãos. Tudo vai finalizar naquilo que tem trazido impacto ao reino de Deus.
Então, assim, em 1 Coríntios 3,9 vai dizer que nós somos cooperadores de Deus. Nós somos cooperadores de Deus. Então, se nós fomos criadas para cooperar com o reino de Deus, ao desempenharmos tudo isso que foi falado aqui, nós estaremos cooperando para o reino. E precisamos dizer sim a isso que está na palavra. Nós fomos feitas como ajudadoras, auxiliadoras idôneas, fomos feitas. Temos essas características para desenvolvermos diante do Senhor. Aquelas que não têm, tem umas que têm uma, tem outras que não têm outra, mas precisamos desenvolver diante do Senhor para que possamos também vivermos a cooperação para o reino de Deus. Será que eu e você temos dúvida de quando vemos uma necessidade na vida da igreja e somos facilitadoras, nós não estamos cooperando com o reino? Sim ou não? Sim, irmãs. Se há uma necessidade na vida da igreja e eu chego ali ao ponto de trazer algo que facilite aquela necessidade, aí vocês estamos cooperando com o reino. Se há alguém em angústia, eu e vocês temos sustentado essa pessoa em angústia, estamos cooperando com o reino. Se eu ajudo alguém diante da vida da igreja, estamos cooperando com o reino. Se eu tenho comunhão com os meus irmãos e irmãs, se eu tenho comunhão ao ponto de se tornar aquela comunhão uma confiança, uma lealdade, um companheirismo, estamos cooperando com o reino, irmãos. Às vezes a gente fica se perguntando em casa, como é que eu posso cooperar, Senhor, com o teu reino e a tua justiça? Olha aí. Tão somente desempenha um papel para o qual você foi criada. Ajudadora, auxiliadora idônea. Dentro de casa e na vida da igreja. A começar em mim, que o Senhor nos ajude a de fato, em nome do Senhor Jesus, a dizermos sim para aquilo que Ele nos criou. Todas as vezes, irmãs, que eu fugi daquilo que eu fui criada, eu sofri muito. Todas as vezes que ainda faço isso, quando eu fujo do que Deus me criou, eu sofro. Porque não foi para isso que o Senhor me criou. Ele me criou para desenvolver esse papel. Todas as vezes que eu, como máquina de lavar, quero fazer o papel do fogão, não dá certo. Não dá certo. Dá prejuízo. Muito prejuízo. Então, que o Senhor nos ajude, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor realmente venha operar em nós e venha trazer verdadeiros frutos dessa palavra. Que o nosso coração seja um coração fértil para que haja frutos de 30, 60, 100. Em nome do Senhor Jesus. E que tornemos auxiliadoras idôneas, ajudadoras, fontes de águas vivas aonde nós formos. Para a glória do nome do Senhor. Amém. Em nome de Jesus.